Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e convidá-los a mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje eu vou atender mais uma demanda da minha assistente, né, a minha companheira de trabalho, minha inteligência artificial Gemini, né, que quer uma leitura, né, mais aprofundada e reflexiva sobre as parábolas de Jesus, né, para a gente chegar a um entendimento do que o que Jesus queria dizer com as parábolas dele, porque ele falava por parábolas. Então, hoje a gente vai mergulhar no livro de Mateus, capítulo 13, onde ele vai falar sobre a parábola do semeador. Ele começa dizendo assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então Jesus estava falando com muitas pessoas, tanto com os discípulos dele, quanto as autoridades de Jerusalém, quanto os povos que estavam ali. E a parábola dele é o seguinte: eis que um semeador saiu a semear. Quem que é esse semeador aqui? Esse semeador aqui é o filho do homem, é o profeta Jeremias, o profeta Isaías. O profeta Isaías saiu para semear o quê? Semear a boa semente. Qual que é a boa semente? É a aliança que Deus estabeleceu com Abel, que é o quê? O sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, ele saiu para semear a pregação do seguinte: pessoas, se vocês querem agradar a Deus, entreguem um sacrifício perfeito para ele. E o sacrifício tem que ser entregue no templo de Jerusalém, o sacrifício de animais, e vocês têm que seguir a lei do sábado, não profanar o sábado, né? Circuncisão vocês têm que respeitar e tudo mais, certo? Então, o semeador aqui não é Jesus, só para começar, o semeador aqui é o próprio Isaías, e você vai entender mais à frente por quê. Ele continua dizendo: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí, olha só o que ele vai dizer. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o profeta Isaías, que é o semeador que saiu para semear a respeito do reino dos céus, a pregação de que as pessoas, para agradar a Deus, deveriam sacrificar animais para perdão dos pecados e levar ao templo como oferta, circuncidar, respeitar a lei do sábado, etc. e tal. Ele semeou essa semente sobre várias pessoas, né? Muitas pessoas não receberam até essa aliança, né, essa doutrina, esse ritual que agradava Yahvé, mas muitos não prosseguiram nele. Mas ele vai dizer que teve um que recebeu. E quem que recebeu? Era a tribo, né, que tinha aliança com Abel, que sacrificava animais para perdão dos pecados. Então ele vai dizer que essa terra recebeu a boa semente dele e deu fruto. Deu fruto por quê? Porque passou a sacrificar animais para perdão dos pecados no templo de Jerusalém, a guardar o sábado, a circuncidar, tudo isso, certo? Aí ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele vai continuar dizendo a explicação da parábola. Então aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, o que ele vai dizer para os discípulos dele? Os discípulos dele perguntam por que ele está falando em parábola, ele responde para os discípulos dele que ele está falando em parábola, porque só os discípulos dele podem entender aquilo que ele está falando. Agora, os outros, as autoridades de Jerusalém, o próprio povo, não deveriam entender o que ele estava falando, até porque se entendesse seria lixado, né? Mas aí ele vai dizer: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pois isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Então ele vai dizer para os discípulos dele que ele está falando em parábola para os discípulos dele. Por quê? Porque os que têm lhe se dará. Então, assim, os que têm o quê? Os que têm fruto, ou seja, os judeus que sacrificam animais para perdão dos pecados no templo de Jerusalém, que circuncidam, que guardam a lei do sábado, esses que produzem frutos, esse lhe será dado mais ainda em abundância, certo? Porque seguem a tradição de Abel, a lei de Abel, que Deus estabeleceu para Abel. Mas aos que não têm, ou seja, os que não produzem esse fruto, como alguns outros judeus lá, né, que ele vai dizer que
não receberam a mensagem do semeador, que é Isaías, né? Os que não receberam, os que não produziram frutos, o que ele vai fazer? Esses, até o que tem, ele será tirado. Por que ele está falando isso? Ele está falando o que para os discípulos dele aqui? Ele está falando para os discípulos dele que ele fala em parábolas, por quê? Porque o semeador veio para trazer o reino dos céus e explicar que o que agradava a Deus, no caso o profeta Isaías, era o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Muitos aceitaram, outros não aceitaram, por várias questões, certo? Mas os que aceitaram, que produziram frutos, ou seja, atenderam a demanda de Abel, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, a aliança de Abel, esses iriam ser multiplicadas suas riquezas em abundância. Mas aqueles que não tinham produzido esses frutos, e esses eram quem? Os judeus que não tinham aceitado essa aliança, tudo que eles tinham lhes seria tirado. Por isso que Jesus pede para que os discípulos dele multipliquem as riquezas dele, né? E o último discípulo que não multiplicou a riqueza dele, ele, na parábola da vinha, o que ele faz? Ele expulsa do reino dele, né? Então, o que ele está querendo dizer basicamente é o seguinte: eu estou falando com vocês em parábolas, por quê? Porque em parábolas ninguém vai entender que eu vim roubar daqueles que não seguem a aliança de Abel, certo? Então, eu falo e eles não entendem, né? Eu falo e eles não ouvem, eles me veem, mas não enxergam, certo? Ou seja, aqueles que não pertencem à aliança de Abel, Jesus vai explorar eles, vai tirar tudo que eles têm, certo? Aí ele vai dizer, por isso que lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Aí ele vai dizer, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então ele vai dizer que ele está roubando essas pessoas, ele está falando essas parábolas para que elas não entendam, por quê? Porque ele avisou que ia roubar essas pessoas, mas elas tamparam o ouvido e não quiseram ouvir e não quiseram ouvir ele, certo? Aí ele vai dizer, para suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então ele vai dizer, ele vai tirar dessas pessoas que não têm nada, por isso que ele inicia até os discípulos dele, né, a trabalharem apenas por comida, né, e não acumular riqueza, justamente por quê? Porque esses discípulos não aceitaram a aliança de Abel, certo? Ele vai roubar deles, por quê? Porque eles não se converteram a Jesus e não foram curados por eles, porque aqui Jesus chama os pecados de doença, né? E a cura da doença desses pecados é o perdão de Jesus. Então, ou seja, porque eles não pediram perdão de seus pecados para mim, né, porque tinham ignorância da aliança de Abel, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Então, porque eles não se converteram, então eu vou permitir com que vocês, junto comigo, possam roubar o que eles têm, tira dele o que eles não têm, certo? O que tem e o que não tem. Aí ele vai dizer, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Então ele vai dizer, vocês são bem felizes porque vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ele vai dizer, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Ele vai dizer, atendei agora a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, ou seja, todos que ouvem a palavra de Jesus e não compreendem ela, todos que ouvem a palavra do semeador, né, que é ter a lei impressa na mente e no coração, né, a lei de Yahvé, e não compreende, né, ele vai dizer que vem o maligno. Quem que é o maligno aqui? É ele, né, é os filhos dele, os discípulos dele, e arrebata os que foi semeado no coração. Ou seja, se eles receberam a nova aliança, né, a lei da nova aliança, né, sacrifício de animais para perdão dos pecados, e não tiveram ela impressa no coração, como profecia do profeta Jeremias, né, ele vai vir e vai arrancar, né, do coração dessas pessoas essa semente, né, que era a nova aliança, né? E esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ele vai dizer, os outros foram semeados em solo rochoso, né? A parábola, eles receberam a palavra com alegria, mas não tiveram raiz, porque eles foram de pouca duração, né? E aí, chegando a angústia, a perseguição, né? Que Jesus, ele provocava angústia e perseguição contra aqueles que seguiam a aliança de Abel. Então, esses que não guardavam a aliança de Abel, né? São os que o semeador, o profeta Isaías, né? Profetizou sobre eles, né? Mas não cresceu a semente neles, né? Aí ele vai dizer que outro foi semeado por espinho, que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo, a fascinação e a riqueza sufocavam a palavra e era infrutífera. Ele vai dizer, uns não seguiram a aliança de Abel porque se distraíram com as coisas do mundo. Aí ele vai continuar dizendo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então ele vai dizer, o que foi semeado em boa terra, ou seja, os discípulos que são da aliança de Abel, esses
compreenderam a aliança de Abel, de Deus com Abel, sacrifício de animais para perdão dos pecados, impresso na mente no coração para jamais se esquecer, né? E sacrifício no templo, inclusive, né? Então, esses frutificaram, ou seja, produziram esses frutos, passaram a seguir essa doutrina, sacrifício de animais para perdão dos pecados no templo, etc., né? Que era o ritual que agradava a Deus desde de Adão e Eva, né? Passando por Abel e até Jesus, né? E por isso esses produziram, ou seja, esses produziram 100 a 60 e a 30 por um. Então, ou seja, esses judeus, né, foram que aceitaram a aliança de Abel, que sacrificavam animais para perdão dos pecados, se cuidavam, guardavam a lei do sábado. Esses eram os judeus que eram a boa terra, cuja semente, né, que é justamente o que a profecia do profeta Isaías, que é o filho do homem, não Jesus, né, ficou enraizada neles, ou seja, impressa na mente e no coração deles, a lei que Yahvé queria, e, portanto, eles produziram frutos, ou seja, seguiram essas leis. E agora ele vai falar da parábola do joio. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, e quando a erva cresceu, produziu frutos e apareceu também o joio. Então, o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que na parábola do joio e do trigo, né, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao de um homem que semeou a boa semente no seu campo. Então, o reino dos céus é semelhante ao profeta Isaías, né, que semeou, ou seja, pregou para as pessoas o sacrifício que agradava a Deus, o ritual que agradava a Deus, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, guardar a lei do sábado, circuncisão e guardar essas leis na mente e no coração, certo? Então, mas enquanto os homens dormiam, ou seja, enquanto as autoridades de Jerusalém dormiam, veio o inimigo dele, ou seja, Jesus, que era inimigo da descendência de Abel, que seguia essas leis, né, que produziu o fruto, né, dessa semente, e semeou no meio dele o trigo e retirou-se, ou seja, Jesus está dizendo que ele é o maligno que semeou no meio daqueles judeus que eram da aliança de Abel, que sacrificavam animais para perdão dos pecados. Ele semeou no meio deles o joio. E o joio, quem que é aqui? É aqueles que são descendentes da serpente, filho do maligno, filho de Satanás, filho de Jesus, que o quê? Que querem abolir a lei, né? Em vez de sacrificar animais para perdão dos pecados, querem colocar Jesus como se fosse Deus perdoador de pecados. Então Jesus vai dizer, Mateus vai dizer que Jesus semeou no meio desses judeus, né, o joio, que nada mais é do que o quê? O filho dele, o filho do maligno, o filho de Jesus, que é Satanás. Ele vai dizer, e quando a erva cresceu, produziu fruto, ou seja, quando os judeus cresceram, passaram a seguir as leis que foi profetizada pelo profeta Jeremias, desde Adão, né, desde Eva, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, da nova aliança lá. Né? E apareceu também o joio, ou seja, apareceu os discípulos de Jesus, que eram aqueles que não queriam se submeter a esse ritual, que era João, por exemplo, que inventava outro ritual, que era o batismo para perdão dos pecados. Tinha Jesus, por exemplo, que ia além disso, que dizia que poderia perdoar pecados, coisa que o profeta Isaías nunca profetizou a respeito do Filho do Homem, porque quando ele falava do Filho do Homem, ele estava falando a respeito de si próprio e não de outro personagem que via no lugar dele, certo? Aí ele vai dizer, e vindo os servos do dono da casa, ou seja, vindo os sacerdotes, né, disseram, Senhor, não semeaste boa semente no campo, ou seja, você não semeou no campo aqui pessoas que iam sacrificar animais para perdão dos pecados, ia seguir a nova aliança, de onde, pois, então vem o joio, ou seja, vem esse pessoal aí que quer ensinar que você vai ter o perdão dos seus pecados através do batismo ou através do perdão pessoal de Jesus, individual de Jesus, certo? Aí ele vai dizer, ele porém lhe respondeu, um inimigo fez, quem que era esse inimigo? Era Jesus, por isso que ele dizia para a multidão que ouvia ele, que eles deveriam, quando o inimigo, se referindo a ele, Jesus desse um tapa na cara deles, eles deveriam virar a cara, o outro lado da cara para ele bater. E quando eles fossem roubados, que eles permitissem que fossem roubados. Ou seja, ele é o inimigo, né? Aí os servos perguntaram, quer que vamos e arranquemos o joio? Ou seja, os sacerdotes quando vão falar se eles querem que prendem Jesus ou não. Aí o que vai dizer o Senhor? O Senhor aqui, o sumo sacerdote, né? Replicou ele, para que ao separar, replicou ele, não, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo, deixe-os crescer juntos até a colheita. Então, ou seja, não, espere eles crescer junto até a colheita. O que é a colheita? Que é o dia de oferecer o sacrifício. Então, no dia de oferecer o sacrifício, você vai saber quem é joio e quem é trigo. Então, aquele que vier no templo de Jerusalém e oferecer sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncidar e guardar a lei do sábado, esse aí tem a boa semente.
certo? Do Filho do Homem. Agora, aquele que vier batizar para perdão dos pecados, ou vier oferecer perdão dos pecados por vontade própria, como Jesus, esse aí é o joio. Então, quando eles crescerem e forem oferecer o sacrifício, você vai saber quem que é o joio e quem que é o trigo. Então, você pega o joio e joga ele para ser queimado vivo, ou seja, as autoridades de Jerusalém queimando Jesus vivo, porque pelo mesmo mérito que ele julga, ele vai ser julgado, né? Porque ele se coloca como filho do homem aqui, mas não é o filho do homem, certo? Porque o filho do homem era o próprio Isaías, certo? A quem ele se referia, né? E ao trigo, ou seja, aqueles que são da aliança de Abel, que seguem o ritual direitinho, que agrada a Deus desde o princípio, desde os primeiros anos, né? Desde Abel, desde Adão, né? Esse você vai juntar no celeiro, ou seja, vai juntar no templo de Jerusalém. Ele vai dizer a explicação da parábola do joio. Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa e chegando a ele os seus discípulos disseram: explica-nos as parábolas do joio e do campo. Aí olha só o que Jesus vai explicar para eles. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. E quem que é o filho do homem aqui? É o profeta Isaías. E qual que é a semente do profeta Isaías que ele semeia? Que as pessoas devem ir ao templo de Jerusalém para sacrificar animais para perdão dos pecados, guardar a lei do sábado e a circuncisão. Jesus, porém, não é o filho do homem aqui, justamente por quê? Porque ele expulsa os campistas que vendem sacrifício lá para as pessoas, né, do templo de Jerusalém, e ele também se diz que perdoa pecados, então ele torna obsoleto, inútil o sacrifício de animais para perdão dos pecados, para que Deus se agrade. Então, ele aqui não pode ser o filho do homem, certo? Então, o Filho do Homem veio, semeia sua semente, ensina as pessoas o sacrifício, o ritual que realmente agrada a Deus, que é o de Abel, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que eles têm que ter essas leis impressas na mente e no coração, certo? E o campo é o mundo. O campo aqui é Judá e Jerusalém, certo? Onde ele vai espalhar a boa semente. Só que a boa semente dele são os filhos do reino. Filho do reino aqui são o quê? Os sacerdotes, as autoridades de Jerusalém, os judeus que seguem a nova aliança de Yahvé, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, e etc e tal, certo? E os joios são os filhos do maligno, ou seja, os joios são João que quer driblar esse ritual aí e oferecer perdão dos pecados através do batismo, e também o próprio Jesus que oferece perdão dos pecados sem sacrifício, sem obra, sem nada, apenas pelo seu bel prazer, né, pela sua vontade, como se fosse Deus, né? Aí ele vai dizer: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Então, o inimigo que o semeou, ou seja, o inimigo que semeou o maligno, né, ou seja, que eram os discípulos de Jesus, é o diabo, ou seja, o diabo aqui é o próprio Jesus, certo? E os ceifeiros são os anjos, os ceifeiros são as autoridades do templo de Jerusalém. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim também será na consumação do século. Ele vai dizer assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam iniquidade. Quem está cometendo escândalo e praticando iniquidade aqui é exatamente os filhos de Jesus, que são os filhos de Satanás, que são os filhos do maligno. Por quê? Porque é uma iniquidade quando eles vêm perdoar perdão dos pecados sem colocando como se fosse o Deus, ou então batizando as pessoas para perdão dos pecados, e ainda mais quebrando a lei do sábado, certo? Então, todos esses escândalos aqui, o Filho do Homem, ou seja, aquele que vem ser a encarnação, basicamente, do profeta Isaías, estabelecer o ritual que Deus sagrado, ele vai pegar todas as pessoas que cometeram esses escândalos e essas iniquidades e jogar eles na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes, certo? Aí o texto vai dizer que toda a família de Jesus, ouvindo Jesus falar isso aí, muitas pessoas negaram ele, certo? Porque se perguntaram: como é que pode esse cara ser filho do homem? O filho do homem ali era Isaías, né? Não, esse cara não tem nada a ver com o filho do homem. Isaías, que era o filho do homem, já morreu já. Mas ele diz que o reino dele é semelhante ao filho do homem, como se ele fosse o filho do homem, vem perdoar pecados, etc e tal. Aí a família dele meio que deixa ele para lá, não acredita muito nele, não dá muita credibilidade nele, né? Aí ele vai dizer, né? Eles vão dizer: isso daí não é por acaso filho de José, filho de Maria, né? Como é que ele diz então que é filho do homem? Como que ele diz então, né, que é isso tudo que ele se diz ser? Aí o texto vai dizer que muitas pessoas se escandalizavam nele, né? Por quê? Porque ele dizia-se basicamente que era o filho do diabo, basicamente deixando claro que ele iria roubar os judeus que não estavam atentos a ele, certo? Então muitos se escandalizavam-se dele, né? E porém Jesus vai dizer para eles, né? Não há nenhum lugar que o profeta tem um lugar que o profeta não tem honra, e esse lugar é na sua família e na sua terra. Realmente, na terra e na família de Jesus, ele não tinha honra, até porque todos eles tinham as leis impressas na mente e no coração e conhecia realmente o Filho do Homem, que era o profeta Isaías, e não Jesus. Então, por isso, desprezavam Jesus. Então, ele usava parábolas exatamente para enganar as pessoas que estavam ao redor dele, né?
Aí o texto vai dizer que ele saiu dali e ali ele não fez muito milagres por causa da incredulidade deles. Então, ou seja, o milagre que ele trazia, que era enganar as pessoas, fazer as pessoas ver ele como autoridade, como aquilo que ele não era, não funcionou no meio da família dele, no meio do povo dele. Então ele teve que sair para poder enganar outras pessoas. Inclusive enganar os gentios, dizendo que os gentios teriam o perdão dos pecados através dele, enquanto o profeta Isaías dizia que até os gentios que quisessem se aproximar de Deus deveriam oferecer o seu sacrifício no templo de Jerusalém, que era o ritual de Abel que agradava a Deus, a nova aliança.